Olá, no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o perigo de se viver de aparência. Eu tenho uma palavra que vai impactar a sua vida, uma palavra realmente que vai te levar a uma busca mais intensa pela presença de Deus e uma transformação de dentro para fora. Fique comigo, tem uma palavra que vai abençoar a sua vida. Na Bíblia King James, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, a partir do versículo 18, achamos o seguinte relato. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe, jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Por que esse texto merece a nossa relevância? Porque é o único texto da Bíblia em que Jesus usa um milagre para matar, usa a sua palavra para amaldiçoar, e faz esse milagre especificamente na presença dos discípulos. O texto diz, Marcos nos diz que não era tempo da figueira dar frutos, mas Jesus avistou aquela figueira e foi até ela porque ela tinha folhas, porque a figueira ela é diferente das outras árvores, ela solta o fruto antes ou junto com as folhas, e quando as folhas já estão vistosas, o fruto já está maduro para se colher. E Jesus vai até aquela figueira, o texto diz que ele tem fome, e ele procura nela frutos, ele não encontra, e ele amaldiçoa. Percebemos que Deus abomina o engano. Jesus foi aquele que mais condenou o engano na vida dos religiosos. Nós aprendemos uma coisa muito importante nessa passagem bíblica. E próprio Jesus, ele fala em Mateus capítulo 7, que uma árvore vai se conhecer pelos frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos. E que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Paulo escreve aos Gálatas falando sobre os frutos do Espírito. É muito ruim um cristão parecer, mas quando se aproxima dele, na sua convivência, você não vê os frutos do cristianismo. Você é até atraído a ele por algum dom, você é atraído a ele por alguma ação espiritual na vida dele, mas na convivência com ele, no dia a dia com ele, você procura frutos do Espírito nele e você não encontra. É o que faz com que muitos cristãos se desviem, não se firmem no caminho do Evangelho. Nós não podemos desenvolver uma aparência, nós não podemos nos conformar a uma vida de cristianismo, onde venhamos ter aparência externa de cristão, mas internamente não temos em nós os frutos do Espírito Santo. Isso é uma verdadeira anomalia. Me lembro de uma visão de um pastor amigo meu, onde ele orando pela igreja, Deus mostrava uma criança no berço, só que essa criança, ela tinha metade do corpo criança, metade do corpo adulto, metade da face criança, metade da face adulta, um braço de criança, um braço de adulto. Era uma verdadeira anomalia naquele berço. Nós não podemos nos tornar isso, nós não podemos soltar a aparência, ter folhas e não ter frutos. Se na nossa vida estamos reparando que já estamos anos na presença de Deus e exercendo alguns ministérios, mas nos falta domínio próprio, nos falta amor, longanimidade, benignidade, paz, temperança, coisas que são frutos do Espírito em nós. Não podemos nos conformar, devemos buscar ao Senhor, clamar a Ele, para que os frutos do Espírito, eles brotem na nossa vida. E com isso, não venhamos impactar as pessoas só de momento, mas na convivência conosco no dia a dia, elas possam achar Cristo tanto na nossa vida, quanto em qualquer momento em que elas encontrar conosco. Olhamos para esse texto e vemos que Deus, Ele abomina quem parece, mas não é. Quem aparenta ter, mas não tem. Não tem coisa mais terrível de se aproximar de alguém que se parece um cristão e na convivência com ele no dia a dia, reparar que ele não tem os frutos do Espírito, que ele não manifesta o caráter de Cristo. Então precisamos orar e clamar e suplicar ao Senhor para que não venhamos nos conformar a uma vida de aparência, não nos esconder atrás de folhas, mas que os frutos do Espírito cresçam junto conosco. Que a vida cristã venhamos viver em essência e não em aparência. Deus abençoe sua vida.